gente pulou daqui para cá, falamos da matéria, falamos da covariância das cargas e das correntes. Na próxima aula vamos falar sobre as leis de conservação dessas cargas e correntes, né? Mas hoje eu queria passar por uma coisa, um tópico aqui, que é Yang-Mills com grupos semicimples. O que significa um grupo semicimples, né? Então, por exemplo, vou botar aqui, um grupo semicimples, né? Pode conter subgrupos invariantes, desde que estes subgrupos, esses eventuais, né? Não sejam abelianos. Tá? Então, o que é um subgrupo invariante? Mas imagina que a gente tem um grupo aqui. Esse aqui é meu grupo G. Suponhamos que eu tenho um subgrupo aqui, um subgrupo H. E aqui eu tenho a identidade, né? A identidade está aqui. Então, o que é um subgrupo? Um subgrupo é um subconjunto do grupo grande que se fecha em si. O produto de dois elementos dele está aqui dentro, ele contém a identidade, cada elemento que está aqui dentro tem é um grupinho dentro de um grupo. Isso é um subgrupo. Agora, o que significa um subgrupo invariante? Um subgrupo invariante significa o seguinte: se eu pegar todo e qualquer elemento genérico do grupo que esteja fora do subgrupo. Então, vamos pegar esse elemento G aqui, que não pertence ao subgrupo. Estou supondo que H é um subgrupo. O que significa ser um subgrupo? Que o produto de dois elementos daqui está aqui, que o inverso de qualquer elemento daqui está aqui, que a inversa está aqui. Então, isso aqui é um subgrupo legítimo. Agora, o que é um subgrupo invariante? Se eu pegar qualquer elemento do grupo G e fizer essa operação G com qualquer elemento de H, G menos 1, se eu pegar um elemento qualquer do grupo que esteja fora de H e um elemento qualquer de H, isso aqui é genérico, qualquer elemento de H composto com qualquer elemento do grupo, segundo essa operação, se isso aqui acontecer de pertencer a H, de não sair de H, quer dizer, isso aqui no fundo é o quê? É um elemento genérico do grupo transformando um elemento de H. Se essa transformação não tirar esse Hzinho, você vai me dar um outro número, vai me dar um outro elemento, mas que está em H. Quer dizer, então, se essa operação, se qualquer elemento do grupo atuando em qualquer elemento de H, segundo essa operação aqui, não me tirar de H, me deixar sempre em H, eu digo que esse H é um subgrupo invariante. Porque isso aqui é uma transformação. Eu estou fazendo uma transformação de similaridade em cima de um elemento de H qualquer. E se isso aqui não sai de H, isso significa que esse subgrupo é invariante. Então, agora, esse subgrupo invariante, se ele for abeliano, ou seja, se ele for comutativo, esse grupo não é simples, não é semicimples. Então, para eu ter um grupo semicimples, ele pode ter algum subgrupo invariante. Não tem problema, ele pode ter um subgrupo invariante. Se ele tiver um subgrupo invariante, ele nunca vai ser simples. Por isso que ele é chamado semicimples. O grupo simples, ele não tem nenhum subgrupo invariante. Quer dizer, o único subgrupo invariante de um grupo simples é ele mesmo ou a identidade sozinha. E claro, a identidade sozinha sempre forma um grupo, porque ela por ela é ela mesma, o inverso dela é ela mesma, e
e a identidade pertence ao grupo. Então, a identidade sozinha é um subgrupo trivial. E o próprio grupo inteiro é trivial. Agora, se um grupo é simples, ele não pode conter nenhum subgrupo invariante. Agora, se ele contém um subgrupo invariante, e esse subgrupo invariante não é abeliano, então esse grupo é semicimples. Eu nunca vou poder, se eu estiver errado, mas eu nunca vou poder ter um grupo com 2 subgrupos invariantes. Porque... Pode ter. Mas aí os dois não teriam que conter identidade? Claro, eles vão conter identidade, mas isso não tira a possibilidade, por exemplo, se você... o que é importante, Felipe, é que esses dois subgrupos podem ter elementos em comum além da identidade. O que é importante é que uma transformação qualquer do grupo não me tire dele. Isso que é importante. Se você fizer essa transformação, pegar qualquer elemento do grupo e multiplicar por todo e qualquer elemento de H, isso aqui continua sendo igual a H. Então, isso aí é um subgrupo invariante. Não importa que um subgrupo invariante tenha outros elementos em comum. Dois subgrupos invariantes podem se interceptar, não tem problema. Tá certo? Então, isso agora, o que nós estamos chamando a atenção disso aqui, galera? Então, como é que a gente vai construir? Se eu estou pensando em S-N, quer dizer, um subgrupo, um grupo semisimples, né? Então, um exemplo de um grupo semisimples, né, é a gente fazer produtos, né, quer dizer, a gente juntar grupos que são simples. Por exemplo, se eu pegar SO3 vezes SO2. O que significa quando eu estou fazendo o produto cartesiano? Quando eu estou fazendo esse produto cartesiano, significa que esses dois grupos comutam. Esse grupo aqui é uma coisa, esse grupo aqui é outra coisa. Então, se eu pegar, por exemplo, qualquer elemento de SO2, suponhamos que eu pegue qualquer elemento de SO2, vou chamar H. E aí agora eu pego qualquer elemento de SO3, que eu vou chamar de G. Então, se eu pegar G, H, G é menos 1, como esse G é SO3, SO3 comuta com SO2, que são dois grupos diferentes. Então, esse elemento aqui pode passar pelo H e vai dar identidade. Então, isso aqui é igual a H. Então, quando eu escrevo um grupo sob a forma de produto cartesiano de outros grupos, quer dizer, isso aqui, na verdade, meu grupo é isso tudo. Então, isso aqui é um subgrupo e isso aqui é outro subgrupo. Quer dizer, os elementos daqui comutam com os elementos daqui. Então, esse subgrupo é invariante e esse subgrupo é invariante. Então, esse exemplo aqui, SO3 vezes SO2, é um subgrupo semisimples. Ele é formado por dois subgrupos invariantes. E nenhum deles é abeliano. Agora, se eu pegar o modelo padrão, qual é o grupo do modelo padrão? É SO3, SO2, o 1. Tem um subgrupo abeliano aqui. Tem um 1, que é abeliano, é um grupo comutativo. Então, esse grupo aqui não é semisimples. Por quê? Esses três fatores aqui comutam. Agora, esse subgrupo aqui é invariante, porque qualquer transformação daqui comuta com esse. Qualquer transformação daqui comuta com esse. Então, deixa esse aqui sempre invariante. Mas esse fator é abeliano. Então, esse grupo aqui não é semisimples. Por quê? Porque ele tem um fator abeliano. Ué, mas aí você não poderia olhar o SO2 aí como subgrupo que é invariante e não abeliano? Pois é, esse aqui é não abeliano, mas ele tem um pedaço abeliano. O grupo inteiro eu não posso tomar parte. Exato, o grupo inteiro. Quer dizer, um grupo, se o grupo inteiro tiver um fator abeliano, então esse grupo inteiro não é semisimples. Porque ele não pode ter um subgrupo invariante que seja abeliano. Então, a estrutura mais geral de um grupo de gates... Tem alguma razão para não poder ter um... Não tem uma razão, só estou dando um conceito de teoria de grupo. Na definição do que é um grupo semisimples. Isso, exatamente. Porque aí tem toda uma teoria de representação para grupos semisimples, na teoria de grupo isso faz diferença. Para nós aqui em física,
Para nós, pelo contrário, o modelo, quer dizer, uma teoria de gate genérica, quer dizer, um grupo de gate genérico, a gente sempre imagina que ele seja um produto de fatores simples por fatores abelianos. Ou seja, um grupo de gate em geral, quer dizer, um grupo de gate genérico, ele deve ser um grupo semisimples, como é o caso aqui, SO3, SO2, vezes fatores abelianos. Vou dar um exemplo bem concreto aí. Fatores abelianos. Isso porque o gate sempre vai estar ligado a esse setor 1, né? Isso foi? O gate sempre vai estar ligado a esse fator 1, por isso que vai ter o abeliano. Isso, a gente é bom, exatamente. A gente quer sempre ter um fator abeliano por causa do eletromagnetismo. Está no fóton. Eu tenho. Então, o que significa? Quer dizer, quando a gente está pegando grupos de gate e juntando, significa que a gente tem várias simetrias simultâneas. E que a gente espera que cada simetria dessa seja associada a um tipo de interação. Então vamos pegar um exemplo do seguinte grupo de gate. Vamos trabalhar explicitamente nisso para a gente entender as ideias e depois poder generalizar. Suponhamos que eu pegasse esse grupo assim, tem um grupo SO2, SO3. Vamos dizer que eu tenho aqui um grupo SO2. Mas que eu tenha dois fatores abelianos. Tem um grupo 1 e tenha outro grupo 1. Suponhamos que eu tenho um grupo com essa estrutura assim. Claro, geralmente cada simetria dessa está associada a um tipo de física, um tipo de interação, a um tipo de carga. Por exemplo, SO3 pode estar, ela tem um conjunto de geradores, então cada grupo ele vai ter está associado, cada simetria está associada a um tipo de carga. Então aqui eu vou ter uma certa, vou ter uma certa carga. Que tipo de interação é essa? É cor, spin isotrópico, que carga é essa? Aqui então tem a cada simetria, então a cada fator está associado a um número quântico de uma certa interação. Então, cada fator está associado a um certo número quântico, de uma certa interação. Professor, talvez fugindo um pouco, mas se fosse para colocar a gravitação no modelo padrão, qual grupo seria? Para você colocar a gravitação, você precisaria colocar o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz é o próprio grupo de gate da gravitação. Então, cada fator vai descrever que está associado a uma interação, então deve estar associado a um certo número quântico. Essa partícula tem esse número quântico, e essa tem, então eles interagem, porque eles têm as cargas daquela interação. Essa é a ideia. Então, cada fator simples, como esse, está associado a uma interação. Claro, cada fator abeliano também pode estar associado a uma certa interação. Então, e aí? Cada fator está associado a uma interação. Então, cada fator traz seus campos de gate. Porque está associado a uma interação, então cada fator traz os mediadores de gate. E, se cada fator está trazendo uma interação, cada fator também deve estar trazendo uma constante de acoplamento. Tá? Então, cada fator vai estar associado a uma constante de acoplamento. Então, quando eu introduzo um certo campo de matéria, uma certa matéria, pode ser escalar ou fermiônica, não importa. Quando eu introduzo uma certa matéria,
Essa matéria ela pode ter as cargas de alguma dessas simetrias, de alguma dessas interações, ou ela pode ser neutra. Por exemplo, eu posso estar descrevendo um neutrino. O neutrino, no modelo padrão, ele tem os números quânticos de SO2, mas ele não tem carga de cor, por exemplo. No neutrino não interage fortemente, então ele é neutro. O elétron também, o elétron não tem interação forte. Então, o elétron ele pode ter esse número quântico, pode ter essa carga, mas não tem essa carga. Então, um certo campo, ele pode ter cargas, né? Quer dizer, cada fator está associado a um número quântico de uma certa interação, ou seja, uma carga. Número quântico, cada interação está associada a um tipo de carga. É carga eletromagnética, é carga fraca, é carga forte, é carga gravitacional. O que é a carga gravitacional? A carga gravitacional seria o spin, seria o número quântico associado à representação do grupo de Lorentz. E a massa, que está ligado ao grupo de Poincaré. Então, quando eu introduzir a matéria, eu tenho que especificar o campo de matéria em que representação ela está. No caso dos grupos não abelianos, a representação substitui a carga. No caso dos fatores abelianos, a representação, quer dizer, a carga já me diz a representação. Qual é a carga abeliana? Então, vamos supor o seguinte, que eu tenho um campo que eu vou chamar de φ. Vamos dizer que eu tenho esse campo φ. Eu tenho um campo, vamos dizer, escalar. Não eu continuo isso aqui não, esse exemplo eu só vou começar. Suponhamos que eu tenho um campo escalar φ. E eu vou dar as atribuições desse campo φ segundo todas essas simetrias. Esse campo φ, vamos dizer, ele está numa representação triplete de SO3. Então ele é um triplete de SO3. Vamos dizer que ele seja um duplete de SO2. Então, ele é um triplete de SO3, é um duplete de SO2. Vamos dizer que ele seja neutro sobre esse U1 aqui. Então a carga U1, a carga que ele tem segundo esse fator abeliano é zero. E vamos supor que ele tem uma carga menos 1 em relação a esse U1. Então eu tenho 4 interações. Então esse campo, ele só é neutro segundo essa interação. Ele tem essa interação, ele está num triplete de SO3, então ele tem um número quântico de SO3, é uma representação não trivial. Ele é um duplete de SO2, então ele tem esse número quântico. Ele é neutro, ele não tem essa carga, então ele não interage segundo essa interação. Mas ele tem uma carga menos 1 segundo essa interação. Digamos que seja essa a estrutura. Suponhamos que aqui nós peguemos um campo fermiônico. Pegar um fermo psi. Suponhamos que esse fermo psi seja neutro segundo SO3. Então ele é um singlete. O que significa um objeto ser um singlete? Ele é neutro, ele é invariante, ele não sente a transformação de SO3. Suponhamos que do ponto de vista do SO2, ele seja um triplete. Então ele é um triplete de SO2. Suponhamos que sob essa simetria aqui, ele tem a carga mais 1. E sob essa simetria também ele tem a carga mais 1. Então eu introduzi um outro campo, que é um campo fermiônico, que tem essas cargas segundo essas simetrias aqui. E vamos dizer que eu tenha um outro campo, vamos dizer, fermiônico também, vou botar uma terceira família. Tem um escalar. Eu vou pegar agora um outro campo escalar. Eu vou chamar de φ grande, vou chamar de S. Tem um escalar S. E esse meu escalar S, digamos que ele seja um octete de SO3. SO3 tem 8 geradores. Então, se ele é um octete de SO3, ele está na representação adjunta de SO3. Então, ele é um octete de SO3. Digamos que ele seja neutro, segundo SO2. Então, ele é neutro, está na representação singlete. E que ele tenha... Não seria zero para ser neutro? Quando a gente coloca singlete, representação unidimensional, é neutro, porque todos os geradores são zero. Então, para grupo não abeliano, em geral, quando a gente coloca o 1, significa que é um singlete. Se é um singlete, é porque as cargas são zero. E se ele agora
vamos para esses grupos abelianos aqui. Para esses abelianos aqui, digamos que ele tenha carga, vamos dizer que ele tenha carga menos 1 do primeiro e seja neutro do segundo. Então, eu introduzi os campos que eu tenho. Tem 3 tipos de campos de matéria: 2 escalares e 1 fermiônico. E eles têm essas especificações bem definidas segundo esse grupo. Então, eu sei que essa partícula aqui, ela é neutra segundo essa interação. Essa partícula aqui, esse campo aqui é neutro segundo essa interação. E esse campo aqui, ele é neutro segundo SO2 e segundo o 1. Ele não tem essas cargas. Então, vamos lá. Então, vamos ver qual é a ideia, né? Então, a ideia é, cada simetria vai definir uma família de campos de Bethe. Então, deixa eu fazer aqui o seguinte. Vamos aproveitar aqui. Bom, então, antes de mais nada, vamos fazer primeiro as transformações. Então, vamos pegar o campo Φ. Então, Φ. Se ele é um triplete de SO3, então vamos fazer a transformação SO3 dele. Então, Φ segundo SO3. Então, a transformação SO3 dele vai ser fininho, ele é um triplete de SO3. Então vamos colocar assim, antes disso. Vamos colocar, ele vai ter Φ. Ele é um triplete de SO3. Então, vamos dizer, ele vai ter um índice I, que vai de 1 até 3. Depois, ele é um duplete de SO2. Vamos chamar o índice de SO2 de A, de alfa. Então, esse índice aqui vai de 1 até 3. É o índice da representação três-dimensional do triplete de SO3. Alfa vai de 1 até 2. É o índice do duplete de SO2. Depois, ele tem carga zero aqui e tem essa carga aqui igual a menos 1. Então, eu posso já ver as transformações dele. Então, esse campo aqui, ele vai, segundo SO3, ele vai se transformar assim. Φ vai em filinha, que é exponencial. Vou botar aqui I. Vamos colocar aqui, vamos chamar, cada grupo vai ter a sua constante de acoplamento. Vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de G, porque cada grupo tem uma interação. Então, a constante de acoplamento aqui é G. Vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de G'. Vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de F. E vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de H, de F'. Vou fazer isso. Então, essa aqui é uma constante de acoplamento dessa interação. Essa aqui é a constante de acoplamento dessa interação. Aqui eu tenho. A F pode confundir com constante de estrutura. Então, vamos chamar de uma outra constante de acoplamento. Vamos chamar aqui de constante de acoplamento H. Então, aqui eu tenho uma constante de acoplamento H e aqui uma constante de acoplamento H'. Então, em geral, a gente coloca a constante de acoplamento aqui. Então, a transformação desse φ, filinha é a I. Agora, vamos lá. Geradores de SO3. Geradores de SO3 são 8. Então, vamos usar os parâmetros de SO3 são esses aqui. E aqui são os geradores de SO3, GA. Isso aqui é atuando em φ. Então, A vai de 1 até 8. São os 8 geradores de SO3. SO3 tem 8 geradores. Eles estão, como esse campo aqui está num triplete, são 8 geradores na representação tridimensional. São as chamadas matrizes de Gell-Mann sobre 2. Quem são as matrizes que fecham a álgebra de SO3, que é isso aqui. Lambda A, matrizes 3 por 3, eu vou já mostrar aqui. Lambda B sobre 2, aqui vai ficar I, aqui são as constantes de estrutura de SO3, vamos de 1 até 8, e aqui lambda C sobre 2. Então, essa aqui é a álgebra de Lie de SO3. Esses aqui são 8 geradores hermitianos, essas matrizes aqui, são 8 geradores hermitianos. Quem são essas matrizes? Deixa eu escrever aqui.
Só para quem nunca viu, então nós temos a matriz lambda 1, é uma matriz 3x3 que é formada assim. 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Pegar a matriz lambda 2. Que é 0, menos I, 0. I, 0, 0. 0, 0, 0. Pegar a matriz lambda 3. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pegar a matriz lambda 4. 0, 0, 0, 0, 0. Pegar a matriz lambda 5. 0, 0, menos I. 0, 0. Pegar aqui lambda 6. Lambda 7. Matriz lambda 8. Então, nós temos aqui 8 matrizes hermitianas de traço zero. Essas 8 matrizes aqui são as chamadas matrizes de Gell-Mann. São as 8, ele idealizou essas matrizes aqui, propôs essa base aqui, e essas 8 matrizes, elas fecham essa categoria com essas constantes estruturas. Então, o comutador de duas delas vai ser sempre uma combinação linear delas, segundo aquela estrutura ali. Que vai, então, são as constantes de estrutura de SO3. Essas são as matrizes de SO3 e essa aqui, então, são matrizes 3x3, então esse campo aqui tem 3 componentes e nós temos essas 8 matrizes aqui. Então, como eu estava colocando para vocês, deixa eu apagar isso aqui. Então, esse significa que esse campo aqui, se a gente abrir isso aqui em componentes, né, que olhar isso aqui, a forma infinitesimal dessa transformação, isso aqui está me dizendo que filhinha aí é a identidade, primeiro termo, φ, mais, então, transformação infinitesimal, I, G, ômega A. Essas matrizes aqui são aquelas matrizes de Gell-Mann sobre 2, lambda A sobre 2, elemento IJ e J. Então significa que esse campo tem essa transformação matricial e aqui na forma infinitesimal. Então, esse índice aqui é o índice da representação 3 de SO3. Então está aqui. Está me dizendo como é que esse campo se transforma segundo SO3. Deixa eu apagar essas matrizes aqui. Agora, esse campo também, ele não é neutro segundo SO2, não. Ele é um dublete de SO2. Então, se eu fizer uma transformação, essa transformação que eu fiz aqui foi uma transformação de SO3. Mas ele vai sentir uma transformação também de SO2, é o campo φ. Qual vai ser a transformação de SO2 dele? Então, ele está em que representação? Ele está num dublete de SO2. Se ele está no dublete de SO2, ele vai, os geradores de SO2 na representação do dublete são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, a transformação que ele vai sofrer segundo SO2 vai ser essa aqui, filhinha, vai ser exponencial. Então, a constante de acoplamento eu vou chamar agora de G'. Nós adotamos aquela constante de acoplamento. Os parâmetros aqui são outros, são parâmetros alfa. Os geradores aqui, esse aqui vai de 1 a 8, vamos botar outro tipo de notação. Vou botar sigma A sobre 2. São as matrizes de Pauli. Esse A aqui vai de 1 até 3. Então, vou botar aqui. O A vai de 1 a 3. São os 3 geradores de SO2. E aqui vão ter φ. Então, olhando agora em componente, nós vamos ter, chamando esse índice aqui de alfa, filhinha alfa, vai ser, primeiro termo, a identidade, φ alfa. E depois aqui mais I,
G' sobre 2, alfa A, sigma A, alfa beta e beta. Então, isso é como esse campo reage à transformação SO2. Esse campo é um dublete de SO2. Agora, esse campo é neutro. Vamos fazer o seguinte, não vamos deixar ele neutro, não. Vou botar o seguinte, eu vou botar esse campo. Vamos botar ele é neutro. Então, ele é neutro, segundo esse U1. Então, ele não tem carga. Então, se eu fizer, para distinguir esses dois U1s, vamos chamar esse U1 aqui, vamos chamar vou fazer o seguinte, vamos chamar dois U1s. Eu tenho um U e um U', vou colocar assim. São dois grupos distintos. Então, se eu fizer uma transformação de U1 em cima dele, ele é neutro. Quer dizer, transformação. Então, se eu fizer uma transformação do U1 em cima dele, ele vai no infinito. Como é que é a típica transformação de U1? É exponencial e a constante de acoplamento daquela interação, o valor da carga, o parâmetro daquela transformação. Aqui nós vamos parâmetros ômega A, alfa A, digamos que essa transformação tem a parâmetro beta. É o parâmetro da transformação, é o beta de Tx. E a carga dessa transformação atuando em φ. Como esse campo é neutro, a carga dele é zero. Se a carga dele é zero, φ' é igual a φ. Então, campo neutro significa que ele é invariante. Ele é um singlete, ele não muda. Agora, esse campo φ, sofrendo a transformação o U', o outro grupo, o U', então ele vai no infinito. Então, a transformação abeliana tem essa estrutura. Nós vamos chamar essa constante de acoplamento aqui de H', é isso? E constante de acoplamento dessa simetria, dessa interação, é o H'. Os parâmetros dessa transformação, nós falamos de função alfa A, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Aqui, eu vou chamar, eu chamei de beta, aqui eu vou chamar de função gama. Então, são os parâmetros da transformação. E aqui a carga dessa simetria. E aqui atuando em φ. Só que essa partícula, segundo essa simetria, a carga dela é menos 1. Então eu vou substituir esse Q aqui por menos 1. Ela tem uma carga menos 1, segundo essa interação. Isso aqui é menos. Então eu conheço. Vai dar aqui. Então eu conheço todas as transformações desse meu campo. Então, se eu conheço todas as transformações desse meu campo, eu agora tenho que introduzir as derivadas. As derivadas covariantes dele. Já que eu sei que o meu campo se transforma sob essas simetrias, então ele vai interagir com os campos de Gauge dessas simetrias. Então vamos ver, a derivada temporal desse meu campo. Vamos definir a derivada covariante. Então, φ. Agora a gente vai colar a derivada usual. Agora, esse campo, cada simetria dessa, cada interação dessa, ela vai ter seu campo de Gauge. Então, ela vai modificar a derivada covariante, vai modificar a derivada usual. Então, simetria SO3, vamos lá. I, sempre a estrutura é essa. Constante de acoplamento G. A estrutura sempre vai crescer um acoplamento mínimo da derivada. Isso, vai sempre acrescentando acoplamentos mínimos na derivada. Então, vamos dizer que esses campos de Gauge dessa simetria sejam campos AMI. Ou vamos chamar de campo φ. Então, potencial φ, potencial de Young-Mills. Os potenciais de Young-Mills, eles vão sempre carregar os índices dos geradores. Então, aqui eu tenho que colocar o índice A, vai de 1 até 8. Eu tenho 8 geradores SO3, então eu vou ter 8 fiais. Cada um deles vai acompanhar o gerador naquela representação. Quer dizer, esse campo φ, ele vê esses geradores. Então, aqui vão entrar os lambda A sobre 2, os geradores de Gelman. E isso aqui, claro, atuando em φ. Depois nós vamos abrir um componente. Agora vamos para SO2. Ele vai interagir com SO2. Então, ele vai ter I, constante de acoplamento de SO2. Agora, ele vai ter potenciais de SO2, os φs, Vamos chamar, para evitar a confusão, então vamos chamar esses potenciais de SO2. Aqui eu estou chamando esses φs, os potenciais de SO3. Vamos chamar esses potenciais de SO2 de Ki. Então, são os potenciais de Gauge de SO2. Geradores de SO2, matriz de Pauli. Então, aqui vai ficar sigma A
sobre 2. Isso tudo aqui atuando em φ. Então, aqui, isso aqui vai atuar no índice I. Depois eu vou botar as componentes aqui para a gente ver claramente. Então, o primeiro pedacinho é esse aqui. Agora, ele é neutro segundo essa simetria, então ele não vai vir nada dessa. Agora, essa simetria aqui vai entrar I, a constante de acoplamento. Vamos dizer que o campo de gauge aqui eu vou chamar esse campo de gauge de X. Esse aqui eu chamei de Φ, esse aqui eu chamei de Qi. Vamos dizer que esse campo de gauge aqui eu vou deixar ele agora, não está aqui, eu vou chamar ele de um certo, depois eu vou chamar ele de um certo Qi, vamos chamar de ômega, e esse aqui eu vou chamar de Y. Então aqui eu vou ter I, Y, posso até chamar de X, né? Chamar esse cara aqui é Y, quer dizer, o campo de gauge, e a carga. No lugar vem o campo de gauge e vem o gerador. Só que agora, no caso abeliano, nós já tínhamos aprendido. No lugar do gerador não tem gerador, porque o grupo é abeliano, tem a carga. O valor da carga é -1. Então, eu vou voltar aqui no -1. Então, esse sinal menos aqui vem porque a carga dele é -1. E isso aqui atuando. Alguém copiou isso aqui? Copiou já? Deixa eu copiar essa pessoa. Mas se precisa alguém que copie isso, que venha a aula amanhã. Porque se amanhã eu vou precisar continuar esse exercício aí, se você puder continuar, pode copiar já, que eu te agradeço. Só para não esquecer. Amanhã de tarde vai ter aula de... Vai ter que dar um pouquinho de aula mesmo para poder avançar um pouquinho com essa parte aí, para poder chegar nas soluções topológicas, sabe? Tá? Só que não posso esquecer dessas atribuições, que amanhã eu posso me enrolar. Para não esquecer, para não misturar, que eu vou jogar a aula para amanhã. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa essas atribuições aqui, né? Então, isso significa o seguinte, que esse campo, se eu quiser expressar isso aqui, os índices dos campos, eu vou colocar meu campo DD. Então, meu campo Φ tem índice I segundo SO3, tem índice alfa segundo SO2. Então, isso aqui vai ficar DDT do Φ e alfa. Esse pedaço aqui é a identidade, não mexe nada. Agora, aqui vai começar a mexer. Aqui vai ser IG, os potenciais de Young-Mills. Vou trazer esse fator 2 para cá. G sobre 2, ele vem do gerador. Agora as matrizes de Gell-Mann, lambda A. Só que esse campo tem índice IJ, então as matrizes de Gell-Mann vão botar I, J, Φj. Então elas vão fazer o acoplamento da componente Φj com a componente Φi. Segundo SO2, e aí aqui o índice alfa não muda. Esse índice aqui é o mesmo, só que muda, quer dizer, a matriz de Gell-Mann ela vai mexer no índice de SO3. Para essa interação, o índice alfa é inerte. Agora vamos para a interação SO2. Então, IG', potenciais de gauge de SO2. Vou botar esse fator 2 aqui também. Matrizes de Pauli. As matrizes de Pauli vão mexer no índice alfa. Então, aqui vai ficar alfa beta. Mas o número quântico, o índice de SO3, ele não vê a simetria SO2. Então, essa interação aqui não mexe no I, deixa o I quietinho. Mexeu aqui, ela conectou alfa com beta. E aqui essa interação é uma interação do U. Então, aqui eu tenho esse campo Y, só tenho esse potencial aqui. E aqui eu vou ter o próprio φ e alfa. Porque essa interação aqui, ela não mexe nem com esse, nem com esse. Ela apenas coloca a carga menos 1 aqui. Tá certo? Então, isso seria, quer dizer, nós estamos acoplando agora os campos de Young-Mills, os campos de gauge em geral, Young-Mills e abelianos, a esse campo escalar φ com esses atributos que ele tem segundo essas interações. Vamos dizer que agora eu preciso fazer isso para a derivada espacial. Eu vou olhar aqui o acabo, tá? Fazer isso para a derivada, eu não posso perder essa anotação. Vou guardar bem para você.
Vamos pegar agora a parte espacial. Então vamos escrever a derivada covariante espacial, o gradiente covariante do φ. Vamos escrever em forma genérica, depois a gente abre componentes também. Então ele vai ter gradiente usual do φ, e aí aqui vamos lá, mais I, G. Aqui são os potenciais escalares, né? Vamos dizer que eu chamo esses potenciais aqui de A. Potencial vetor. Então, vou fazer o seguinte, vou usar a mesma notação para não ficar aí. Vamos dizer que os potenciais vetoriais, então, eu vou chamar de φ, só que agora eu vou chamar de φ vetor. Então esses aqui são os potenciais vetoriais. Aqui eu tenho os potenciais escalares e os potenciais vetoriais que são responsáveis pelos campos magnéticos. E aí aqui aquele lambda A sobre 2, os geradores. Então, tudo isso aqui atuando em φ. Depois, a outra interação, mais I, G'. Agora os potenciais vetoriais dessa interação. Eu vou chamar então de φ vetor A. E aí aqui, sigma A sobre 2. φ. E depois, aqui tem uma coisa. Os potenciais vetoriais, eles vêm com sinal menos aqui. Esse menos é, né, que a gente fez isso lá desde o caso do eletromagnetismo. Os potenciais aqui vêm com sinal menos. Então, esse cara aqui vai ficar menos I H', o campo vetorial agora, o potencial vetorial, a carga, valor da carga, só que a carga é menos 1. Então agora aqui vai aparecer mais 1. Porque a derivada covariante espacial eu coloco menos em relação à derivada covariante temporal. Mas aí a carga é menos 1, então fica mais 1. E aqui o campo. Então, se você agora quiser escrever isso, então isso aqui é a regra, quer dizer, vamos dizer, isso aqui é o campo, são os acoplamentos na parte espacial, os potenciais vetoriais de Young-Mills acoplados com esse campo de matéria, certo? Agora eu vou colocar os índices. Então isso aqui é I-alfa. Então aqui fica I-alfa também. Agora, essas matrizes aqui, vou botar esse fator 2 aqui. Essas matrizes aqui elas vão mexer só no índice de SO3. Então aqui vai ficar IJ e aqui J alfa. Nem lá. Aqui, vou botar esse 2 aqui. As matrizes de Pauli, elas vão mexer no índice alfa. Então aqui vai ficar alfa beta e aqui vai ficar I beta. E aqui fica I alfa. Tá. Então, resolvemos a questão. Então agora eu sei os acoplamentos mínimos, tanto na parte temporal quanto na parte espacial do campo φ, com todas as atribuições. Então ele só está cego, ele só é neutro para essa interação aqui. Tá? Amanhã então a gente continua com os outros campos, tá certo? E aí, guardando isso aqui, eu espero que amanhã a gente mantenha essa anotação. Tá ótimo. Então a gente agora, amanhã pega uma aulinha, não vai ser muito longa amanhã, né? Eu acho que uma aula de 3 até no máximo 5 horas, 4 e meia, 5 horas a gente termina. Eu só queria dar uma avançada nisso, porque essa parte mais chata é uma parte mais construtiva, né? E eu acho que é importante vocês terem claro, digamos, depois, né? Quer dizer, tendo isso bem claro, a discussão das soluções topológicas fica mais simples, tá certo? Algum de vocês já tinha estudado isso? Não. Então é novo para vocês.